Vamos lá. Então, nós tínhamos estudado como que na Kadosh Baruch Hu faz as coisas acontecerem, que inclusive nós tínhamos visto a história que, na verdade, cada um de nós devemos ter a confiança plena na Hashem e que tem uma diferença entre fé, que seria emuná, e bitachon e confiança. Ok? E muitas pessoas falam, mas quando chega a hora de confiar plenamente, aí não necessariamente o que acontece. Do mesmo jeito que falar de fé e demais. Acho que tínhamos visto outro dia, ok? E que nós devemos fazer, pelo menos, a nossa pequena estadlut para as coisas acontecerem dessa maneira, da melhor maneira possível, vamos dizer assim. Vamos lá. Então, o livro, estamos na página 99. O livro de Issa Berachá traz a seguinte história. Um abrech que estudava dia e noite chegou ao tão sonhado momento de casar sua filha. E como todo casamento, você também tinha seus acordos. Como o pai da noiva, ele concordou em ceder $30.000 ao casal. Meu genro não sabia dessa história, Baruch Hashem. Quando a esposa ouviu o que o marido havia feito, disse-lhe: onde você vai conseguir esse valor? Você se comprometeu, tá bom, estamos felizes, vai casar, tudo mais, mas onde você vai conseguir isso? Falou: não sei, Hashem vai me ajudar. Respondeu o homem. Ela viu como ele estava sossegado e confiante na providência divina. Na verdade, ele falou que se preocupem os outros. Aí, dessa forma, ficou ainda mais preocupada, pensando que seu marido não estivesse em seu juízo perfeito ou houvesse perdido completamente o senso da responsabilidade. Ou, quem sabe, ele não tinha clara ideia do valor, do que significava $30.000. Desesperada, ela foi se aconselhar com Rabanit Eliashiv, a esposa do Rav Eliashiv. Yosef Shalom Eliashiv era um grande rabino em Israel. Viveu quase. Sim, 102 anos. Ele, um pouco mais. Ele faleceu faz uns 13 anos atrás. Como chama? Yosef Israel Eliashiv. Yosef Shalom Eliashiv, perdão. Era rabino em Israel. Era um posek muito grande. Como chama? Posek, um legislador na Halakha. Aquele que determina, inclusive, baseado na legislação judaica, coisas atuais. Entendeu? Já tem 13 anos que ele faleceu? Onde foi, moço? Aqui, Dona Maria. Ali. Obrigado. Então, e na verdade, a própria esposa foi consultar com o marido. Então, ela foi consultar com o Rabino Eliashiv. E será que eles possuem um imóvel, joias nesse valor? Questionou Rav. Porque talvez ele está imaginando, não tem problema, a gente assumiu um compromisso. Na pior das hipóteses, vende umas joias, vende uma propriedade. Muitas vezes tem pais que têm um investimento e quando chega o momento eles se desfazem em favor de poder casar os filhos e demais. Aí responderam: não temos nada. Respondeu a mulher quando inquirida pela Rabanit. Assim o Rav Eliashiv pediu que o homem fosse conversar com ele. Falou: em que você se apoiou para assinar esse acordo? Se assumir esse compromisso? Perguntou o Rabino. Eu pensei, se Hashem obrigou os pais a casarem suas filhas, então provavelmente ele irá conseguir o valor do acordo para mim. Eu estou fazendo o que Deus quer. Então, agora o problema de quem é? É meu ou de Deus? Então, simples. Então, certamente Hashem irá proporcionar-lhe esse dinheiro. Mas você precisa fazer sua estadlut para ganhá-lo, falou o Rav. É verdade. Deus vai te mandar o dinheiro, mas você tem que ver os meios de como você vai conseguir isso. Ou seja, você tem que fazer a tua parte para poder merecer isso daqui. Então, desculpe, Rav, mas se a Kadosh Baruch Hu me ordenou a estudar a Torá, é isso que eu faço. Então, certamente, ele não irá me castigar, me obrigando a abandonar esse estudo para levantar essa quantia de Zobrech. Ou seja, por outro lado, não preciso sair por aí penando para conseguir esse valor.
Então, ao menos, pegue cartas de recomendação de grandes sábios e, na hora de tzedakah, peça doações para as pessoas da sinagoga, aconselhou o Rav. Aí ele falou, eu não tenho coragem para isso. E como você vai pagar essa dívida, questionou o Rav Eliashiv? Hashem irá me ajudar, devolveu o Abrech. Você conhece a Yeshiva X? Vá até lá e peça ao diretor uma lista com os nomes de pessoas ricas de fora de Israel, para as quais você pode escrever cartas pedindo ajuda, disse o Rabino. Isso eu farei, garantiu Abrech. Deu para entender? Eu queria botar a cara para bater. Né? Não, ele não se sentia que vai pedindo, mas Mandava uns e-mails. naquela época mandava umas cartas. Ele fez umas cartas, mandou essas cartas para algum... Não, tinha uma yeshiva X, que tem doadores do exterior. Provavelmente algum doador de fora vai te ajudar. Então, sem perder tempo, ele se dirigiu até a yeshiva indicada pelo Rav e disse ao diretor o que estava solicitando e a conselho do Rav Eliashiv a lista de pessoas abonadas de fora de Israel para as quais poderia pedir tzedakah. O diretor tirou a lista da gaveta, que ocupava várias folhas de papel. Abrech disse, por favor, eu lhe peço que me dê apenas um nome. Sem entender nada, o diretor disse, mas não foi isso que o Rav lhe disse para fazer. Basta um. Se é para fazer Istadlut, que seja com um só nome. Se eu fazer a minha tentativa. Já, Deus está querendo que faça meu esforço, que faça a minha parte. Lista dele. Lista dele, sim. Tentar. Então diz, se Deus quer que faça a minha parte, o que significa fazer a minha parte? Uma carta. Se vou conseguir, com uma carta vai ser suficiente. Se não vou conseguir, com 10 cartas não vai ser suficiente. Com 1000 cartas. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Minha parte? Que nem a gente diz. História do Não, bilhete da loteria. exatamente, a letra do bilhete da loteria. Você quer ganhar a loteria, Deus me faz ganhar a loteria. Vai comprar o bilhete, pelo menos. Faz a tua parte. Então ele falou que seja só um nome. E assim o diretor o fez. O interessante é que o escolhido foi um doador que contribuía mensalmente com a Yeshiva, dando $10. Só isso, ele dava $10. Sem desanimar, o homem escreveu o seguinte para seu potencial doador. Dentro de 2 meses, minha filha irá se casar, Bezrat Hashem. Eu me comprometi com $30.000. Por favor, nos ajude. Passadas 2 semanas, o correio deixou um envelope na casa do Abrech com um cheque onde se lia $30.000. Depois de um tempo, o diretor de Yeshiva viajou para o exterior a fim de arrecadar dinheiro para sua instituição. Ele se encontrou com o doador daquele Abrech que lhe deu os costumeiros $10. Desculpe, disse o diretor de Yeshiva, mas eu sei que há alguns meses o senhor doou 30.000 para o casamento da filha de um Abrech. Será que não pode colaborar com um pouco mais para a nossa Yeshiva? A pergunta lógica. Então o doador lhe contou a seguinte história. Há 6 anos nasceu a nossa única filha. Entretanto, de um dia para o outro, ela adoeceu daquela enfermidade, do alheino. Rodamos o mundo à procura do melhor médico. E, Baruch Hashem, encontramos um que parecia ter o tratamento adequado para ela. Naquele Shabbat, eu abri o Echal, a arca sagrada, onde está a Torá. E disse, Ribono Shel Olam, mande refuah shlema para minha filha, para que eu possa vê-la crescer e se casar. Se isso ocorrer, eu prometo ajudar uma família pobre a também casar sua filha. E começamos o tratamento dela. Há 2 meses, recebi 2 cartas, uma do médico dizendo que ela estava curada e outra desse Abrech que precisava casar a filha. Imediatamente telefonei para o banco para saber o saldo da minha poupança. Era $30.000. Assim, juntei esse valor e mandei para o homem. Ou seja, uma prova irrefutável de quem dirige esse mundo e de que Istadlut da pessoa não define de quanto será e de onde virá sua parnassá. Se você tem que tentar, como vai acontecer, Hashem que decide. Justo você mandou, a história realmente de arrepiar. Justo mandou para uma família que estava numa situação que o cara tinha se comprometido. Essa é uma história real? Sim. Ah, não é uma parábola? Não, uma história real. Eu não sei que livro tá.
É one shot, né? Ele tinha que dar, ele se comprometeu com Hashem. É por isso que muitas vezes achamos que nosso sustento virá por um canal, mas ele acaba chegando às nossas mãos por outro, como observa o livro Ineni Biyadcha. Já na prática, você pensa como vou ganhar dinheiro, como vou conseguir fazer isso, como vou conseguir aquilo. Na prática, Hashem, no final do ano, ele dá um jeito, como diz, o balanço fecha véspera de Rosh Hashanah e abre um novo. Está lá. Aquele que entende isso nunca se assustará com as intempéries e surpresas da vida. Além disso, não se desanimará e nem se preocupará quando uma estadlut que fizer não apresentar o sucesso esperado. Isso porque compreende que o mundo tem um dono e não faltam caminhos para ele nos prover. Ou seja, ele não precisa de nossa ajuda. Não precisa ensinar a Deus como fazer o serviço. Acabou. Temos que confiar nele. Não temos que desesperar. O problema é que o ser humano pensa que está na mão dele. E isso aqui eu costumo contar, tem aquela famosa história do cara que pedia carona. E um cara que estava pedindo uma carona indo de um lugar para o outro, com todas as suas trouxas, sabe? Antigamente ia carregando o ombro. E um cocheiro passou, falou, pode subir aí. Depois de um tempo, o cocheiro começou a puxar conversa, estava solitário. E vê que o homem responde, e cada vez que responde, falou, o que está acontecendo? Olha para trás, o cara está sentado carregando a trouxa pesada dos ombros. Carregando a outra. Aí ele perguntou, mas por que não apoia as trouxas no piso da carruagem? Sei lá o quê? Precisa ficar carregando, relaxa. O que ele respondeu? Não é suficiente que você está me dando carona, ainda vou abusar de você apoiando minhas trouxas na carruagem? Você está rindo, mas é exatamente isso que a gente faz com Deus. Deus nos carrega, nos leva na sua carruagem. Só que a gente às vezes decide, nós vamos decidir como vamos carregar as trouxas. Deixa assim, já está na carruagem dele. Ele não cuida da tua saúde, você tem que fazer a tua parte, óbvio, tem que se cuidar, tomar medicação, tem que fazer isso, fazer aquilo. Cada um no seu... Mas tem coisas que não dão certo. Talvez não são para dar certo. Vamos lá. O tecido vermelho luxuoso. Rav Yehuda Leiv Mirkash, que era o pai do Baal Shulchan Shlomo, então ele era um grande Hassid Tzadik, um injusto devotado. Ele possuía uma loja de tecidos em sua aldeia, só que a maioria do seu tempo ele passava dentro da sinagoga estudando Torá, enquanto sua esposa cuidava do seu comércio, comprando os tecidos de fornecedores e vendendo-os aos habitantes da aldeia. Ela trabalhava, ele se dedicava a estudar a Torá. Certa vez ela pensou, em vez de pagar a porcentagem aos revendedores, deveríamos ir até a cidade onde eles compram os tecidos e assim aumentaríamos nosso lucro. Sentido? E sim, como chama, encurta o trajeto. Sim. Entretanto, não posso ir, pois sou mulher. Assim que meu marido vá no seu lugar, vai no meu lugar. Eu o enviarei com a amostra das peças mais procuradas e dessa forma ele poderá nos abastecer indo à feira anual dos tecidos. Munido de todas as amostras de tecidos e instruções de sua esposa, Rebbe Mirkash concordou em fazer a viagem, junto com um grupo da cidade que também ia para essa feira. A feira duraria um mês. Ao chegar à cidade, o Rav decidiu que ficaria estudando Torá todos os dias, deixando para fazer suas compras no último dia do evento. E assim foi. No encerramento da feira, aqueles que o acompanhavam na viagem disseram: hoje é o último dia para fazer as compras. Amanhã voltaremos para a nossa cidade. O rabino fechou seus livros e foi ao local do evento. Lá chegando, viu que praticamente todas as mercadorias tinham sido vendidas, restando-lhe apenas a opção de um tecido vermelho super luxuoso. Como era a única mercadoria que havia sobrado, o Rav a comprou. A viagem de volta transcorreu sem nenhum incidente e Baruch Hashem, o Rav chegou à sua casa, onde deixou a mercadoria e partiu para o seu estudo de Torá. Ou seja, ele trouxe um monte de quê? Tecido que não servia, não era nada a ver com o que a esposa tinha pedido. Quando Rabanit viu a aquisição do marido, começou a chorar.
pois eram tecidos super luxuosos, que só poderiam ser usados na confecção de roupas para ministros ou pessoas que, quando compravam, levavam apenas 5 ou 6 metros. E o Rav havia investido todo o dinheiro nesse material. Então, imediatamente, ela partiu em direção à sinagoga e disse ao marido: o que você fez? Vai levar 20 anos para que consigamos vender todo esse tecido de luxo. Agora não temos nem tecido e nem dinheiro. Como vamos sobreviver? O Rav perguntou ali: onde está sua emuná e seu bitachon? Você não acredita que nosso sustento é fixado na tefilá de um Rosh Hashanah ao outro e que Hashem é quem manda? E que não importa se esse desse tecido ou do outro? Em seguida, ele voltou para seu estudo. Ela retornou à loja e, de repente, entrou um goi, que era o mensageiro do proprietário de todas as terras daquela aldeia. Ele estava exatamente à procura de um tecido luxuoso, vermelho, com o qual seu patrão queria fazer roupas para todos os seus emissários. Pode me vender todo esse tecido vermelho, por favor? Pediu o homem, sendo prontamente atendido pela Rabanit. Com esse dinheiro, a família do Rav conseguiu se sustentar durante um ano inteiro. Lendo essa história, o leitor pode pensar: mas o Rav não agiu de modo imprudente, se apoiando completamente na Hashem e comprando um tecido com pouquíssima saída? Já. Realmente ele errou. Fora da caixa total. Totalmente. E o cliente também é fora da caixa. Então, na verdade, esse é o modo correto de proceder. Como se estivesse jogando dinheiro pela janela. Essa é a forma correta. Então, é como se estivéssemos em uma loja e vendêssemos roupa de inverno no verão. Justo vai te cair 3 dias de frio e vai vender tudo. Entretanto, se prestarmos atenção à história, veremos que o Rav não fez isso de propósito. Esse foi o tecido que calhou sobrar na feira. Ou seja, por que justo sobrou esse tecido? Poderia não ter sobrado nenhum. Ele se comportou de uma forma para estudar Torá, pois seu nível de emuná e bitachon em Hashem era maior que o da maioria das pessoas. Porque ele confiou: acabou, Deus vai prover para mim. Que primeiramente comprava os tecidos e só depois se voltava para o estudo da Torá. Para ele, seu nível de estadlut ia somente até ele viajar para a feira. Chegando lá, resolveu que estudaria a Torá. Seu esforço seria fazer as compras no último dia. Ou seja, ele não ficou de braços cruzados. Ele fez sua estadlut, mas dentro de seu nível de confiança em Deus. O seu nível de confiança em Deus era pleno, sincero, honesto e íntegro. Não era imprudente. Ele falou: Deus vai me mandar. Deus vai me mandar com o tecido de todos os dias ou com o tecido do último dia. Então, no último dia é suficiente. Talvez nós não estamos nesse nível de confiança plena na Hashem. Então, é um nível diferente. Está trazido uma alahá interessante sobre essa parashá. Temos o conceito de Shabbat. Então, tinha 2 grandes rabinos que viviam e toda semana eles honravam o Shabbat. Então, o que fazia? Ele falava: sexta-feira vou no mercado e vou comprar algo para o Shabbat. E com certeza vou conseguir algo para o Shabbat. E acabou. E ele vivia em favor do Shabbat, toda semana trabalhava. Sexta-feira ele ia e com certeza conseguia algo digno para o Shabbat. Tem outro rabino que diz que ele todo dia vivia em função do Shabbat. Como? No domingo ele ia na feira, passando para a sinagoga, passava na feira. Viu alguma coisa especial? Esse aqui vou guardar para o Shabbat. Na segunda-feira ele ia de novo, passava. Via outra coisa, comia do domingo e guardava de segunda para o Shabbat. É mais fresco, mais bonito, melhor. Passava na terça, opa, isto é especial para o Shabbat. Comia o que comprou na segunda e guardava da terça. E assim por diante, todos os dias. Então, dizem nossos sábios, ele vivia todo dia em função do Shabbat, porque todo dia comia o especial que ele guardou para o Shabbat. Ou seja, na prática, nos ensinando, quando você honra o Shabbat, quando você prepara o Shabbat dessa maneira, é você que faz o Shabbat. Você que dá essa dignidade. Por isso a gente fala, la'asot da Shabbat, fazer o Shabbat.
Então, justamente, o Shabbat é o grande, nessa história, é o grande conceito. E saber e confiar em Hashem. Da mesma maneira que o homem confiou em Hashem. Não é que foi imprudente, ou displicente, ou relapso. Não. Ele falou, eu tinha que vir aqui comprar tecido, Hashem vai me dar no último dia. Ou seja, é um nível muito elevado de confiança em Hashem. Quando você confia, vai dar certo. Mas quando não dá certo, não era para dar certo. Sim, exatamente. Mas tem que saber aceitar. Você tem tudo ou muito? Isso aqui é muito importante, filosoficamente. Vamos ver aqui. O importante é nos perguntarmos como Hashem quer que achamos. Por isso precisamos nos dedicar ao estudo da Torá para entender como Ele quer que pensemos. Ou seja, quando você estuda a Torá, você aprende a pensar fora do ritmo da sociedade. Ok? Então, por exemplo, como você falou antes, fora da caixa. Porque a Torá nos ensina isso. Eu sempre costumo dizer, quando você vai e analisa a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o que aconteceu? Antes de atravessar o mar, o povo estava no desespero. Estava entre o Egito, que perseguia eles, e o mar. Não tinha muita saída. Então, alguns falaram, vamos lutar contra o Egito. Outros, vamos voltar e nos subjugar. Outros, vamos pular no mar. E outros, vamos rezar. O que a Hashem fez? Nada do que vocês pensam, né? Fora da caixa. Eu vou abrir o mar. E vocês vão passar em solo seco. Ou seja, Hashem te faz situações que você nem imagina. Então você muitas vezes diz, mas como vai resolver esse pepino? Hashem consegue. Simples. O Hafetz Haim compara os irmãos Yaakov e Esav, os filhos de Yitzhak, quando eles estavam, depois de que Yaakov roubou a primogenitura, e a verdade não roubou, comprou, ele comprou a primogenitura, mas depois ele teve as bênçãos que lhe correspondiam, porque ele era primogênito de direito e de fato, já não de nascença, mas ele tinha todos os direitos da primogenitura, ele pegou as bênçãos de Yaakov, Esav jurou vingança, certo? Yaakov foi embora da terra de Israel por mais de 20 anos. Na verdade, 22, mas os anos que ficou estudando a Torá. Mas ele volta depois de todos esses anos, se encontra com o irmão, e que na prática tem nesse encontro, primeiro tem um receio de Yaakov, talvez ele vai me matar, etc. Talvez ainda está com raiva de mim, ainda está com mágoa. Mas, em resumo, eles se reencontram. Esse reencontro muito estranho. Yaakov manda presentes e tudo mais, etc. Então, na verdade, Hafetz Haim diz que a Torá tem aqui os dois irmãos, Yaakov e Esav. Vamos analisar a situação. Ele diz, compara os irmãos Yaakov e Esav para nos alertar a não cair no pensamento deste último, que era um rajão malvado. Por quê? No momento que os dois se encontraram, depois de tantos anos, desde que Yaakov fugira de seu irmão, Esav responde ao ser presenteado por Yaakov, tenho muito. Yesh-li rav. Tenho muito. O que a resposta de Yaakov diz? Vaivtzar bo vaikach, כי חנן אלוקים וכי יש לי קול. Yaakov insistiu para ele pegar. Ele falou, já tenho muito. O que você está me dando mais do que? Mas Yaakov respondeu o quê? Yaakov respondeu, Deus me abençoou, me agradou e me deu tudo. Ou seja, aqui vemos aqui, qual a diferença entre eles dois? Um, tenho muito, e outro diz, tenho tudo. Certo? Então diz assim, quando alguém diz tenho muito, isso significa que tem muito, mas não é o suficiente e quer mais. Porque ele ainda tem muito, mas se tiver mais, é bem-vindo. Por outro lado, quando se diz tenho tudo, significa que se está satisfeito com o que tem e feliz com sua porção. Essa é a diferença do comportamento de Esav e Yaakov e o ponto de partida para saber quem tem emuná. Aquele que sabe que a Parnassá vem de Hashem e que tudo está decretado no Shamaim,
estará satisfeito com o que receber. Quem quer mais abrirá uma porta negativa para a cobiça, inveja, já que vai comparar sua porção com a de seu semelhante e desejará cada vez mais, como Esav. Dessa forma, Inveja aí é negativo. sim, sim, Lembra aquela conversa? sim, mas não é sempre. Inveja é negativo. Dessa forma, esquece a emuná em Hashem, acreditando que suas conquistas são frutos de seu esforço, diz o Hafez Haim. Ou seja, a pessoa esquece de onde realmente vem e se origina a bênção que ele tem. Vamos parar por aqui.